Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Mateus, capítulo 28, versículos 1 ao 20. Irmãos e irmãs, e diz aqui: a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. A mentira dos judeus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs,
Hoje estudamos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Salvador, o Filho de Deus. Porque não podemos esquecer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o nosso bom pastor, que dá a sua vida por suas ovelhas. E que nós possamos ouvir a voz do nosso bom pastor e seguir o teu caminho. Seguir o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem em João, capítulo 10, versículos 1 ao 21. E diz aqui: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos e irmãs,
Aqui diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos e irmãs, que possamos ouvir a voz do bom pastor e seguir verdadeiramente o seu caminho. Irmãos e irmãs, que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, o nosso bom pastor. E que mais ovelhas possam ouvir a sua voz. Que mais pessoas possam seguir o teu caminho e seguir verdadeiramente. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem novamente agora em Salmos 23. E diz aqui: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos e irmãs, que possamos acreditar, confiar no amor que o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem por nós. Que possamos ter gratidão ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, por tudo que Ele passou por nós quando veio aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo já nasceu por meio de um milagre, pois Ele é fruto do Espírito Santo de Deus. Ele veio aqui na terra e deixou seus ensinamentos, operou milagres, livrou muitas pessoas de todo mal, de enfermidades, ressuscitou pessoas. E Ele foi crucificado. Ele se sacrificou por nós.
foi morto e sepultado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós estudamos o milagre da ressurreição. Irmãos e irmãs, eu peço mais uma vez que me acompanhem, mas agora em Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 22. E diz aqui: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é a nossa paz. Ele é a luz do mundo. E ele veio e evangelizou e operou milagres, deixou seus ensinamentos. Irmãos e irmãs, que possamos seguir verdadeiramente o caminho do Senhor Jesus Cristo. E que possamos seguir cada dia mais e todos os dias de nossas vidas. Irmãos e irmãs, que possamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós e faz por nós. Porque todos os dias de nossas vidas são operados milagres. Nós já somos milagres, milagres vivos. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que possamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus. E até mais.
se for da vontade do Senhor Deus.